Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo novamente. Vamos continuar falando aqui de transistores e agora nós iremos falar das configurações de emissor comum e de coletor comum. Bom, vamos continuar então falando de transistores aqui, né? E nós iremos falar da configuração de emissor comum, tá? Então a configuração de emissor comum é a configuração mais utilizada em circuitos utilizando transistores, tá? E a maioria dos circuitos utilizando transistores usa essa configuração. Ela é chamada de configuração de emissor comum porque o emissor ele é comum tanto à entrada quanto à saída, né? Então, o emissor comum o emissor ele é comum tanto ao sinal de entrada quanto ao sinal de saída, né? A gente lembra que na configuração de base comum o parâmetro mais importante era o parâmetro alfa, né? O parâmetro alfa relaciona a corrente de emissor com a corrente de coletor, né? Então, nessa configuração, que é a configuração de emissor comum, a gente tem que o parâmetro mais importante é o parâmetro beta, e esse parâmetro, ele define a relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, tá? Então, beta, IC é igual a beta vezes IB, né? IC é a corrente de coletor, IB é a corrente de base, e beta é o que a gente chama de fator de amplificação, né? Então, esse fator aí, ou ganho de corrente, né, vale por volta de 100, né? É lógico que ele depende do transistor que você está analisando, mas ele tem valores que variam entre 100 e 200, tá? E quando a gente faz o modelo do transistor para corrente alternada, né? Porque primeiro a gente faz a polarização do transistor, depois a gente constrói o modelo do transistor para sinais, para pequenos sinais, né? Então, esse parâmetro beta, nesse modelo do transistor para pequenos sinais, né, no modelo híbrido, né, para pequenos sinais, ele é definido como ganho direto de tensão, de corrente, né, ganho direto de corrente na configuração de emissor comum. Então, H de híbrido, né, F de forward, né, direto, e E de emissor comum aqui no modelo híbrido do transistor, que nós iremos estudar mais para frente nesse curso, tá? Então aqui a gente tem a configuração do transistor com emissor comum. Nota que o emissor aqui, né, ele é comum tanto ao circuito de entrada aqui, né, que seria o sinal de entrada aqui, que seria injetado na base aqui, né, quanto ao circuito de saída, né? Ou seja, eu vou recolher o sinal aqui no coletor, certo? E aqui a gente tem a corrente de coletor e o emissor ele é comum a esses dois circuitos. A gente tem aqui que o IC mais o IB, né, vai te dar o IE, certo? Então aqui a gente pode escrever que IE é igual a IC mais IB, né? Ou seja, IC mais IB aqui te dá o IE, certo? E o IC ele é beta vezes o IB, né? Aqui a gente está trabalhando com um transistor do tipo NPN, né? Esse transistor é do tipo NPN. Aqui a gente tem o símbolo do transistor NPN, né? Então IC mais IB dá IE, certo? E o IC é beta vezes IB. Se o transistor for PNP, tá? No caso seria esse caso aqui, as relações continuam válidas, né? Só que o sentido das tensões de polarização, né, e das correntes aqui ele inverte, né? Então você vê o seguinte, ó, essa tensão de polarização aqui e essa tensão, elas são invertidas, né? Elas são invertidas aqui, né? E a corrente, né, que estava entrando aqui na base, né, no transistor PNP, essa corrente ela vai sair pela base no transistor NPN e as outras duas correntes também vão se inverter, certo? Então as relações continuam iguais, mas os sentidos das tensões das correntes invertem quando você troca um transistor NPN para um transistor PNP, tá? Bom, a gente tem as curvas características também para configuração de emissor comum, né? E o que muda nessas curvas características, né? Nas curvas características de entrada praticamente não muda nada, tá? Mas nas curvas características de saída, tá? O que vai definir as curvas de nível aqui nas curvas características de saída vai ser a corrente de base e não a corrente de emissor, né? Como era na configuração de base comum. Então, na configuração de base comum, aqui você tinha IE, né? Que era a corrente de emissor na configuração de base comum. Aqui, como a configuração é de emissor comum, o que você vai ter aqui vai ser a corrente de base, tá? Então, aqui você tem a corrente de base, certo?
E aqui a corrente de coletor em função da tensão entre coletor e emissor, né? E a corrente de base aqui, certo? Então, nas curvas características de saída, a gente tem a corrente de saída IC, né? No eixo vertical. No eixo horizontal, a gente tem a tensão de saída, voltagem coletor e emissor. E a gente tem as curvas de nível, que são as curvas de corrente de base aqui, certo? Nas curvas características de entrada, a gente tem o quê, né? A gente tem a corrente de entrada em função da tensão de entrada, né? A tensão de entrada é a tensão entre base e emissor, certo? E a tensão de saída aqui, a corrente de saída aqui é a corrente de base, tá? E quais as curvas de nível? Né? As curvas de nível são dadas pela tensão entre coletor e emissor, mas como vocês podem verificar, essas curvas de níveis variam muito pouco em função da tensão coletor e emissor, né? Observe também, né, que a tensão coletor e emissor aqui, né, ela é positiva, tá? Mas a tensão entre coletor e base, tá? Ela é negativa, tá? Por quê? Porque a base e o coletor aqui, ó, essa aqui é a base, né? Essa aqui é o coletor. A base e o coletor aqui, eles têm que estar polarizados no sentido reverso. Mas o que você tem aqui, ó, é uma tensão entre coletor e emissor, né? Como é que você calcula essa tensão aqui? Você calcula utilizando as leis de Kirchhoff, que a gente vai mostrar quando a gente mostrar um exemplo de polarização no transistor. Então não é imediatamente óbvio, tá? Como era na configuração de base comum, a tensão entre coletor e emissor aqui, certo? Ela não é imediatamente óbvia, você não consegue olhar para o circuito e dizer a tensão coletor e emissor sem fazer cálculos, tá? Então isso tem que ser falado aqui na aula, tá? Bom, o que a gente observa nessas curvas, né, da corrente de coletor para uma determinada corrente de base, né? Então você tem uma corrente de coletor para uma determinada corrente de base, né? Como que são essas curvas, né? Você observa que essas curvas elas não são tão horizontais, né? Porque quando você tinha aqui a corrente de emissor, né, no caso da configuração de base comum, essas retas eram praticamente horizontais, certo? Mas aqui, como você tem a corrente de base, tá? Essas retas elas têm uma inclinaçãozinha, né? E você tem uma região em que o espaçamento entre essas curvas aqui é praticamente constante, né? Então, como você pode observar, dessa curva aqui para essa, o espaçamento é constante, dessa curva aqui para essa, o espaçamento é constante, e aqui o espaçamento é quase constante. Mas a partir de 40 microamperes o espaçamento começa a diminuir, tá? E além do espaçamento diminuir, as curvas elas vão ficando menos retas, né? Elas vão tendo um contorno aí de uma exponencial, né? Crescente aí, né? Um logaritmo no caso, né? Elas vão tendo um aspecto de logaritmo aqui, né? E elas vão ficando menos espaçadas, né? Então, qual que é a região ativa? Qual que é a região que a gente usa quando a gente vai polarizar um transistor usando a configuração de emissor comum? É essa região em que as curvas estão espaçadas, tá? É chamada região ativa. Outra coisa que você tem que observar é que a região de saturação aqui, ela não está do lado negativo, como no caso da configuração de base comum, né? Então, você observa na configuração de base comum que a região de saturação, ela estava no lado menor que zero, né? Na configuração de emissor comum, a região de saturação ela está do lado positivo, né? Lembrando que o lado positivo, né, VCE positivo aqui, né, indica que a tensão entre coletor e emissor está reversamente polarizada, tá? E outra coisa que você observa aqui é que a corrente, né, quando a corrente de base é zero, né, você tem uma corrente entre coletor e emissor, né, que é chamada corrente de fuga, e essa corrente ela não é zero, como no caso da configuração de base comum, né? Então você tem uma corrente de fuga alta aqui, certo? Então, a região ativa para a configuração de emissor comum é a porção do quadrante superior direito que apresenta maior linearidade, isso é a região nas quais as curvas de IB são mais ou menos retas e estão igualmente espaçadas, né? Que é essa região que eu mostrei aqui para vocês, né? Na região ativa de um amplificador de emissor comum, a junção coletor-base está reversamente polarizada,
enquanto que a junção base-emissor está diretamente polarizada, né? A junção base-emissor, ela tem que estar diretamente polarizada para haver corrente de base, tá? Porque a junção base-emissor é um diodo, então você tem que ultrapassar os 0,7 volts do diodo, né? Para você ter uma polarização direta e para passar corrente de base, tá? E a junção coletor-base não é aquela que está representada no gráfico aqui, ó. Aqui não é coletor-base, aqui é coletor-emissor, tá? E coletor-base, como é que eu faço para descobrir, professor? Você tem que fazer cálculos, tá? Mas você acredita que nessa região, quando o VCE ele é maior que zero, né? Você tem aqui a região ativa, tá? Quando o VCE ultrapassa esse valor aqui, né? Que é mais ou menos aqui 1 volt, né? Você tem aqui a região ativa, tá? A região de corte, ela não é muito bem definida, né? Para configuração de emissor comum, ou seja, IC não é zero quando IB é zero, né? Ou seja, você tem uma corrente de fuga alta aqui, né? Porque quando IB é zero, a ICO, né? A corrente de fuga entre coletor e emissor aqui, ela é diferente de zero, né? Ela é alguns aqui miliamperes aqui, né? Alguns microamperes chegam quase a miliamperes aqui, tá? Bom, qual que é a razão pela qual isso acontece, né? Qual que é a razão pela qual quando você tem o corte, né, ou seja, quando IB é zero aqui, né, a sua corrente de coletor ela não é zero, né? Vamos lembrar que a corrente de coletor é alfa vezes a corrente de emissor mais a corrente de fuga, certo? A corrente de emissor é a corrente de coletor mais a corrente de base, né? Então a gente vai substituir aqui, fazer as contas aqui, e a gente vai chegar à conclusão que a corrente de coletor é alfa, né? Vezes IB dividido por 1 menos alfa, mais ICBO dividido por 1 menos alfa. Como na região de corte IB é zero, a gente vai fazer IB igual a zero, e o alfa, a gente tem esse valor, né, aproximadamente 0,996, substituindo aqui, a gente vai ter que a corrente de coletor é 250 vezes a corrente entre coletor e base, tá? A corrente de fuga entre coletor e base, né? Então, se a corrente de fuga entre coletor e base é 1 microampere, a corrente de coletor vai ser 0,25 miliamperes, ou seja, vai ser uma corrente de coletor bem alta, tá? Então, isso justifica o porquê, né, na configuração de emissor comum, você ter aí uma corrente de fuga entre coletor e base, né, entre coletor e emissor, né, ou seja, uma corrente de coletor aí que não é zero, né, quando a corrente de base é zero, tá? Então, como que a gente define o corte na configuração de emissor comum, né? A corrente de corte vai ser alfa vezes ICO, corrente entre coletor e emissor, dividido por 1 menos alfa, né? Alfa vezes 1 menos alfa. E o ICO é o ICBO dividido por 1 menos alfa para IB igual a 0 microamperes, tá? E a corrente de coletor nessa configuração vai ser dada por ICEO, tá? Quando você vai polarizar o transistor, você não deve polarizar ele, né, na região abaixo de C igual a ICEO, né, porque senão você vai ter distorções no seu sinal de saída aí, tá? Bom, o que seria o corte, né? O corte seria quando você não está passando corrente de base, né? Ou seja, a corrente de base é zero. A corrente de base é a corrente que passa entre a base e o emissor aqui, né? Ou seja, a corrente por esse diodo aqui. Se essa corrente é zero, né? Você vai ter aqui entre o coletor e o emissor uma corrente de base aberta, que é o ICEO, que é chamada corrente de fuga, tá? Então, essa corrente aqui ela não é desprezível, tá? Ela é uma corrente da ordem de 250 microamperes aí, tá? Ou 0,25 miliamperes. Bom, então as relações que você tinha, né, quando o transistor era configurado em base comum, elas continuam válidas na configuração de emissor comum, ou seja, você vai continuar falando que I é igual a IC mais IB, IC é igual a alfa vezes IE, e também, né, como o parâmetro mais importante é o parâmetro beta, você vai também dizer que IC é beta vezes IB, tá? E a tensão coletor-emissor influencia na corrente de coletor, tá? Qual que é a relação entre alfa e beta? Bom,
você tem que E igual a IC mais IB, IC é alfa vezes IE, então você pode dividir o IC por alfa, você vai ter o IE, e C também é beta vezes IB, então se você dividir o IC por beta, você vai ter o IB, né? Substituindo essa relação aqui e essa relação aqui nessa relação aqui, como a gente faz aqui, né? IE igual a IC dividido por alfa, igual a IC, mais IB dividido por B, né? Que seria IC dividido por beta. A gente pode fatorar o IB aqui nessas duas equações aqui, cancelar o IB, o IC, né? Melhor dizendo aqui o IC, né? Você vai ter que 1 sobre alfa igual a 1 sobre beta, 1 mais 1 sobre beta. Ou rearranjando os termos, né? Você vai ter que alfa beta dividido por beta mais 1, ou beta igual a alfa dividido por 1 menos alfa, tá? Isso aqui a gente já falou, né? E aí vamos a um exemplo, né? A gente tem as curvas características dessa figura aqui, né? Que é a figura 3.3 do livro do Boylestad, né? Determinar IC para IB valendo 30 microamperes e VC valendo 10 microamperes, ele quer o valor de IC, né? E ele pede também, né, utilizando as curvas características da figura 3.13, né? São essas duas aqui, determinar IC se VBE for 0,7 volts e VCE for 15 volts, né? Então vamos resolver primeiro o item A, né? O que o item A pede? Ele pede IC para IB valendo 30 microamperes, né? Então, ó, vamos achar aqui a curva de IB valendo 30 microamperes. A curva de IB valendo 30 microamperes é essa curva de nível aqui, ó, certo? 30 microamperes aqui, certo? VCE valendo 10 volts. Eu vou traçar, aqui a gente tem o VCE, eu vou traçar uma linha vertical aqui em 10 volts. Essa linha aqui vai cruzar a linha onde a corrente de base é 30 microamperes, certo? E aí eu vou fazer uma leitura aqui no eixo de IC. Esse aqui é o eixo de IC, né? Aqui eu tenho o valor de IC, tá? E aí a gente observa que IC vale 3,4 miliamperes, né? Por que 3,4? Porque a gente tem 5 quadradinhos aqui do 3 por 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tenho 5 quadradinhos para uma unidade, cada quadradinho vale 0,2 de uma unidade. Então, 0,2, 0,4 aqui é exatamente onde a linha está em cima aqui do 0,4. Então, IC vale 3,4 miliamperes aqui nesse caso, tá? Agora ele pede no item B IC para VBE valendo 0,7 volts, tá? E VCE valendo 15 volts. Então, primeiro, eu vou olhar no gráfico de IB em função de VCE, né? Para eu achar o meu IB, tá? Certo? Então, eu tenho VCE e VBE, certo? Então, aqui, ó, nesse gráfico aqui, ó, eu vou traçar uma reta vertical aqui para VB valendo 0,7, tá? E vou olhar a curva, eu vou olhar onde essa reta encontra a curva onde VCE vale 15 volts. Essa curva onde VCE vale 15 volts, ela não está mostrada aqui, mas você observa que ela fica entre essa curva e essa curva aqui, ó, né? Ou seja, ela fica entre essa curva aqui, essa daqui, né? Certo? E essa daqui, ó. Só que essas curvas praticamente se encontram, né? Nesse ponto aqui, né? As três curvas se encontram mais ou menos onde você subiu essa reta e encontrou. Então, o que vai acontecer? VCE vai valer 20 volts aqui. Então, quando o VBE vale 0,7 e VCE vale 15, né? O IB vale 20 microamperes. Aí, o que eu vou fazer? Vou na curva onde a corrente de base é 20 microamperes aqui, mas no outro gráfico, né? Então, aqui a corrente de base vale 20 microamperes, né? O que eu tenho lá, né? Eu tenho que o VCE tem que valer 15 volts, tá? Então, aqui eu vou subir uma reta aqui onde VCE, aqui é o VCE, né? Certo? Vou subir uma reta onde VCE vale 15 volts. Essa reta vai encontrar a corrente de base, a curva de nível da corrente de base de 20 microamperes aqui, certo? E aí eu vou consultar quanto que é o valor de IC para esse ponto, né? Então, o valor de IC para esse ponto é 2,5 miliamperes aqui, certo? Como a gente pode ver claramente no gráfico, vai valer 2,5 miliamperes, ok? Bom, na configuração de base comum, né, a gente fez uma aproximação da corrente de base aqui
para a tensão VBE, né? A gente falou que a tensão VBE vai ser 0,7 volts para qualquer corrente de base, né? E na configuração de coletor comum, de emissor comum também, né? A gente pode considerar a mesma coisa, tá? Então a gente pode falar que a tensão VBE é 0,7 volts para qualquer valor de corrente de base e, consequentemente, para qualquer valor de corrente de emissor, né? Ou corrente de coletor aí, ou tensão coletor-emissor, tá? Então, essa aproximação ela é muito usada aí quando a gente vai fazer cálculos de polarização, tá? Então, a gente vai fazer essa consideração também para a configuração de emissor comum, tá? Bom, então o beta ele relaciona IB, IC e IB, né? Então, a gente tem dois tipos de beta. A gente tem o beta para corrente contínua e o beta para corrente alternada, tá? Quando você usa o beta para corrente contínua, você simplesmente faz o seguinte, ó. Você pega uma curva de nível com valor de B, por exemplo, essa curva aqui, certo? 30 microamperes aqui, e vê o valor de C num determinado ponto. Então, aqui você tem que o beta é 3 miliamperes dividido por 30 microamperes vai dar aproximadamente 100, certo? Esse é o que a gente chama de beta CC. Simplesmente você pega e divide o IC pelo IB, tá? Quando você tem um sinal, tá? Esse ponto de polarização ele vai variar. Então, o IC vai variar e o IB vai variar também. Então, você pega a variação do IC e divide pela variação do IB, tá? Então, esse daqui seria o beta quando você tem um sinal aplicado no transistor, tá? Esse fator de amplificação, ele é chamado de HFE, a gente já falou isso no começo da aula, né? E ele é o ganho de corrente para configuração de emissor comum, tá? Então, como é que a gente calcula o beta AC, né? Bom, a corrente de base vai variar, né? Porque você está aplicando o sinal na base do transistor, então a corrente de base varia, tá? Então, ela varia, digamos, de 20 microamperes para 30 microamperes, e seu ponto quiescente, o ponto antes de aplicar o sinal era 25 microamperes. E aí, esse C variou de IC1 para quando a corrente de base era 20 microamperes, para IC2 para quando a corrente de base é 30 microamperes, né? Então, como é que você calcula o beta CA aqui no caso, certo? A gente escolheu aqui o VCE valendo 0,75 volts, ele quer o beta CA e o ponto quiescente está em 25 microamperes, né? Como é que a gente calcula o beta CA, né? O beta CA vai ser delta IC, né? Vai ser 30 menos 20, né? Aliás, delta IC, o IC está nesse gráfico aqui, né? Então, delta IC vai ser IC2 menos IC1, né? IC2 vale aproximadamente 3,2 miliamperes, IC1 é 2,2 miliamperes aqui, e o IB ele teve uma variação de 30 microamperes, o IB variou de 30 microamperes e 20 microamperes aqui, dando aproximadamente o valor de 100, né? Se você faz o beta DC, que é simplesmente dividir aqui, ó, os 2,7, né? Os 2,7, esse ponto aqui tem 2,7 miliamperes aqui, quando você lê os miliamperes aqui no eixo do IC, certo? E divide pelo valor de IB, que é 25 microamperes, que é o 25 microamperes desse ponto aqui, você acha que é 108. Então, quanto menor for o valor da corrente de fuga, tá? Mais próximos serão os valores dos dois betas, tá? Então, o beta IC é o beta C, né? O beta C, que é o beta de corrente alternada, que é o fator de amplificação de corrente para a configuração de emissor comum, ele é muito próximo do beta DC, do beta da polarização, certo? E quanto menor for essa corrente de fuga aqui, né, que é essa corrente quando Ibeta vale zero, né, quando IB vale zero aqui, né, quando a corrente de base vale zero, você tem uma corrente de fuga, quanto menor for a corrente de fuga, mais próximos serão esses valores, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo, né, a gente tem aqui, praticamente aqui as retas, aqui elas são paralelas. Então, no ponto quiescente aqui, eu tenho que o meu IB ele vale 40 microamperes, né? E minha corrente de coletor ela vale 8 miliamperes. Então, 8 dividido por 40 microamperes, né? 8 dividido por 40 microamperes vai te dar o beta DC, certo? O beta do ponto quiescente, né? Mas observe que nesse gráfico aqui a corrente de fuga é zero, né? ICO é 0 microamperes, certo?
Então vamos calcular o beta-C, né? Vamos pegar uma variação aqui em torno do ponto quiescente, tá? Então essa variação vai ser de 9 miliamperes menos 7 miliamperes, né? Delta IC aqui. E a corrente de base vai variar de 45 para 35. Então 45 microamperes menos 35 microamperes, 10 microamperes dividido 2 miliamperes por 10 microamperes dá 200. E observe que deu igual. Mas por que deu igual? Porque a corrente de fuga aqui entre coletor e emissor é 0 microamperes, então é por isso que dá igual, tá? Como é que a gente faz a polarização, né, da configuração emissor comum, né? A gente primeiro vai escolher um transistor, que é, nesse caso a gente escolheu um transistor do tipo NPN, tá? E eu preciso aqui adotar um sentido para as correntes, né? Então, obviamente, a corrente de base, se eu escolher esse circuito aqui, a corrente de base entra pela base e sai aqui pelo emissor, né? E a corrente de coletor, ela tem que ser no mesmo sentido da corrente de emissor, então eu vou arbitrar que minha corrente de emissor é nesse sentido aqui. Então, qual que é a sequência? Corrente de base, corrente de emissor, e depois corrente de coletor para seguir a corrente de emissor aqui, né? A gente está usando as correntes no sentido convencional. Então, a fonte de polarização aqui ela tem que ser positiva para coincidir com o sentido da corrente. E a fonte de polarização aqui tem que ser positiva também para coincidir com a corrente de coletor aqui, ok? Por último, a gente vai citar aqui a configuração de coletor comum, tá? Essa configuração raramente é utilizada, mas quando ela é utilizada, ela utiliza as mesmas relações e as mesmas equações, inclusive os mesmos gráficos que a configuração de emissor comum, tá? Então, se você tem uma configuração de coletor comum, você vai operar da mesma forma que você opera com a configuração de emissor comum, tá? Por isso que nós não iremos discutir a configuração de coletor comum nessa aula.